Bem, hoje nós vamos continuar aquela conversa que nós começamos na semana passada, né? Que é o capítulo 4 do livro 2º do Livro dos Espíritos, que trata da pluralidade das existências, né? Como nós falamos na semana passada, Kardec colocou 9 itens dentro deste capítulo, né? Da reencarnação, da justiça da reencarnação, encarnação em diferentes mundos, transmigração progressiva, sorte das crianças após a morte, sexo dos espíritos, parentesco, filiação, semelhanças físicas e morais e ideias inatas. Nós conversamos até a sorte das crianças após a morte, né? E hoje a gente vai começar com a outra parte. O estudo meticuloso, o estudo mais aprofundado da doutrina espírita permite que a gente consiga extrair algumas conclusões básicas que são bastante importantes. A primeira delas é que todos nós somos espíritos imortais, ou criados por Deus em igualdade de condições. Isso é muito bastante importante. E nós conversávamos há pouco, e também durante a semana, algumas pessoas estavam nos procurando, quando nós falamos a respeito da encarnação dos diferentes mundos. E nós citamos alguns exemplos, né? Ou alguns eventos que têm acontecido e que vêm provar realmente esta vida inteligente em outros planetas. Embora, dentro do movimento, não dentro do espiritismo, dentro da doutrina espírita, isso é claro. O problema está dentro do movimento espírita, que é feito por nós. Né? Então, dentro do movimento espírita, há muita resistência nisso aí. Mas a doutrina espírita é bem clara e a gente comentou bastante sobre isso. Desta presença de irmãos nossos, de outros planetas, nos visitando, convivendo conosco. Divaldo Pereira Franco ele fala que muitos estão convivendo conosco que a gente não percebe. O que vão perceber, né? Eles estão com o mesmo corpo físico que a gente, né? A gente consegue imaginar que sejam ou não por algumas atitudes, enfim. Mas aqueles que duvidam que um espírito de um outro planeta possa vir encarnar no planeta Terra, né? Atentem só para uma questão. A questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual o guia e modelo da humanidade? Jesus. Se nós partirmos daquele princípio que conversamos na semana passada, da lógica, da razão, do bom senso, né? Deus é justo. Criou a todos iguais, simples e ignorantes. Como nos coloca a doutrina espírita, Leon Denis coloca isto do átomo ao arcanjo. Para um espírito chegar até esse arcanjo, vamos usar essa expressão, batalhou bastante para poder chegar lá. Mérito próprio. E quando Jesus se coloca como governador espiritual do planeta Terra, ele já estava nesta condição. Aonde ele evoluiu? Se vocês me disserem que Jesus não precisou evoluir, eu vou dizer que é mentira. Deus é mentiroso. Criou um ser à parte, não criou ninguém à parte. Jesus conseguiu esta situação, se podemos dizer assim, de espírito puro por mérito próprio, por evolução. Mais rápido ou menos rápido não é a questão que a gente discutir agora. Mas ele também passou por várias etapas para chegar a ser espírito puro. E se como espírito puro ele foi governador espiritual do planeta Terra, o planeta Terra começou a se formar ou a existir, ele já era espírito puro, ele evoluiu em algum outro ponto. Tá? É claro que quando a gente fala em ET, vê a figura do ET de Spielberg. Não é assim. ET é um extraterrestre. Fora do planeta Terra. Dentro dessa concepção, Jesus é um ET. Ele se formou, ele conseguiu a grandeza espiritual dele, essa evolução espiritual dele, para chegar no nível que ele chegou, fora do planeta Terra. E com certeza absoluta, como a evolução é constante,
Jesus de Nazaré, hoje, o Espírito que foi Jesus de Nazaré, né? Jesus foi homem. O Espírito crístico que animou o corpo, Jesus de Nazaré, já é diferente daquele que esteve conosco há 2000 anos atrás. A evolução é constante. Se alguém colocar em dúvida isso, sem pesquisar, para, repense. Aí eu vou falar de novo, como nós comentamos na semana passada. Eu sou ateu. Esse Deus não me interessa. Um Deus que privilegia um ou outro. E não é por aí. Né? A lógica nos diz que Deus é justo. Deus é bom. Não iria tirar ninguém à parte. Bem, uma outra coisa bastante interessante que dentro da doutrina espírita traz bastante controvérsia. E eu quero dizer para vocês que eu não vim para esclarecer, eu vim para confundir. Né? As nossas propostas, aqueles que acompanham de vez em quando algumas palestras que a gente faz, não só aqui, mas em outras casas, em outras cidades, podem notar que a gente coloca pontos de interrogação para que as pessoas possam meditar, possam pesquisar. A doutrina espírita nunca deu nada pronto. A ponto de Kardec, no livro dos Médiuns, ele colocar assim: se vocês quiserem conhecer, aquele que quiser conhecer uma ciência a fundo, busque tudo o que se fala sobre essa ciência. Não fique preso a um só autor. Traduzindo, ele fala assim: se você quer entender, não fique preso naquilo que eu escrevi. Busque outros autores. Vamos discutir, vamos tentar entender isso. Mas é importante que a gente tenha o bom senso também de saber quem é o autor, né? Nós colocamos... o Livro dos Espíritos foi colocado através de perguntas, foi criado, vamos dizer assim, através de perguntas feitas por Kardec a diversos espíritos de diversos países, através de diversos médios. Mas o que é o Espiritismo é fruto de Kardec. Então nós podemos falar assim que o Livro dos Espíritos não é de Kardec, é dos Espíritos. Se nós falarmos que a Revista Espírita, né, durante um bom tempo, 12, 13 anos Kardec editou, o que é o Espiritismo são propostas de Kardec. São discussões de Kardec. Nós pegamos Obras Póstumas, que foi editada após o seu desencarne, também. A Amélie Boudet, a esposa e mais os outros companheiros, pegaram todo aquele material que estava guardado, são as discussões íntimas de Kardec, e colocou no Obras Póstumas. Isso é livro de Kardec. Então, se nós formos olhar os livros de Kardec, nós temos que saber quem foi o autor. Isso nós já conhecemos. Então é importante, quando nós formos ver a imensidão de pontos de vista diferentes sobre uma ciência, saber quem é que fez. Né? O que a pessoa quer dizer, qual a formação, para que a gente possa traçar realmente uma visão mais próxima da realidade. Bom, mas discute-se muito no movimento espírita, isso é uma discussão que vai ser difícil terminar, a respeito do sexo dos espíritos. O que vocês acham? O espírito tem sexo? Não. Não? Não tem? Tem ou não tem? Deixa eu só colocar aqui que eu acabei tirando a página. Eu acabei virando a página. Então, e aí? Quem dá mais? Quem concorda, diz que 0800. O espírito tem sexo. Aqui, Livro dos Espíritos, tradução José Herculano Pires. O método mais perfeito que mediu Kardec. Eu trouxe realmente o livro traduzido por Herculano Pires para que... mas o tradutor tem outras ideias. Herculano Pires. Pergunta 200. Os espíritos têm sexo? A pergunta que Kardec fez. A resposta dos espíritos. Não como o entendeis. Percebe? Não como o entendeis. O que nós entendemos por sexo? Não é isso que os espíritos têm. Então ele tem.
Tá? Está aqui. Os espíritos têm sexo não como o entendeis. Ou seja, eles têm de uma forma que nós ainda não entendemos. Senão esse seria taxativo. Não tem. Falar não como o entendeis. Então o nosso entendimento pequeno, dentro desse nosso entendimento pequeno, não tem sexo. E ele continua assim. Porque o sexo depende da constituição orgânica. Aí ele já está falando uma linguagem mais próxima da nossa realidade. Há entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos. Aí depois ele são 3 perguntinhas só. Depois ele fala assim, o espírito que animou o corpo de um homem pode animar uma mulher, uma outra existência e vice-versa? Sim. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Aí a terceira pergunta, 202. Quando somos espíritos, preferimos encarnar no corpo de homem e de mulher? A resposta, isso pouco importa ao espírito. Depende das provas que ele tiver que sofrer. Essas 3 perguntinhas, 200, 201, 202, do item 6, que fala sobre o sexo dos espíritos. Então vocês perceberam que a gente não consegue, ou pelo menos não se preocupa em entender o que é que está escrito? Paulo já chamava a nossa atenção. A letra é morta. O espírito vivifica. Se nós nos atermos à letra, nós vamos continuar fazendo as mesmas besteiras que fizemos ao longo das nossas encarnações. Nós temos que atentar ao espírito da letra. E aqui está bem claro. Não como o entendeis. Se nós falarmos hoje a respeito do que é o sexo, dentro da nossa visão, nós temos que ver o patamar em que nós estamos. Qual o patamar que nós nos encontramos? Aí pode falar, mas os espíritos não têm sexo. Tá. Qual o espírito que não tem sexo? Qual a elevação moral desse espírito que não tem sexo? Não é o nosso. Tem um pesquisador, ele fala que o umbral são 3, é claro, bastante diferenciado isso, né? Mas ele fala assim, o umbral tem 3 modos, vamos dizer assim. O inferior seria as zonas abismais. O médio, a nossa situação. E o umbral superior, nosso ar. Dentro daquele estudo dele. E o mundo elevado também são 3. Claro, isso foi a colocação que ele fez, né? São 3. Até você chegar o mundo elevado inferior, vamos dizer que podemos dizer assim, acima um pouco do nosso ar, depois o médio, a zona crística, de espíritos puros. Se você colocar o pensamento de um espírito dentro dessa área espiritual, de médio para cima, não há essa preocupação. Se nós colocarmos do médio para baixo, é diferente. Aquilo que eu coloquei a semana passada. Quando eu for para o plano espiritual, olha o dedinho para cima. Quando eu for para o plano espiritual, não vou, já estou. Então nós temos que ver a nossa realidade. Porque senão nós vamos repetir os mesmos erros que nós cometemos há anos atrás e estamos tentando repetir de novo. Ainda bem que a espiritualidade ajuda, a gente não consegue repetir. Mas estamos tentando. Nós estamos dentro do movimento espírita e dentro de um curso, de uma aula, dá para a gente comentar sobre isso? Nós estamos repetindo os erros que nós cometemos como católicos. No início do cristianismo, no início da reforma protestante, estamos repetindo os mesmos erros. Não estamos dando condição para que aquele que quer entender, para que nós que queremos entender, possamos abrir. De repente vai acontecer um índex proibitório, a lista de livros proibidos, né? Só falta fazer isso também. Já fizemos isso lá atrás. É a Inquisição tinha. Então, quando nós falamos dessa forma, é bom que a gente tenha em mente isso. O que é o sexo para nós? Dentro do nosso
padrão moral, vamos dizer assim, o espírito tem. Vocês querem ver? Existe o gênero masculino e feminino? Então o espírito não tem sexo. Como é que o Matuíra se apresenta? É com o espírito masculino? Emmanuel, André Luiz, só para citar alguns. Meilei, né? Joana de Ângeles, como é que ela se apresenta? O espírito feminino. É uma faceta do sexo. Como é que não? Vocês já imaginaram, vamos fazer uma brincadeira, vocês já imaginaram aquele nordestino, cabra macho? O cara desencarna, o cara vai ficar com a túnica branca tocando ar? Espera um pouquinho, estamos repetindo de novo. Ah, mas não tem sexo, morreu, não tem sexo, ele nem sabe que morreu. Ou então aquela mulher bonita, sensual, vai deixar de ser sensual, vai deixar de ser bonita, vai deixar de ser mulher? Não vai. Nós estamos jogando para cima. E a nossa realidade é aqui embaixo. O grande, não é pecado, vai, é força de expressão, mas o grande erro, vai, vamos colocar assim, que nós cometemos lá atrás, enquanto início do cristianismo, isso foi pegamos a história, vamos ver que existe política, uma opção de coisa misturada no meio. Nós temos os santos. Vocês já perceberam, e uma vez eu falei isso, quase que eu fui para a Inquisição. Vocês já perceberam as imagens dos santos, como é que eles são? O espírito não tem sexo. Você olha, você não sabe o que você está vendo ali. O santo está longe de mim. Nossa, muito longe. Então, para que eu vou me esforçar se ele está longe? Então, quando nós falamos, trazendo para nós aqui, que eu brincava com o Allan, não o Allan Kardec, o Allan Kardec. Eu não sou dessa época. O Allan Kardec foi o coordenador do nosso curso. Foi o nosso coordenador do curso de filosofia. E eu brincava, porque cada um tem uma Allan que merece, né? Nós só temos um Allan Kardec, mas desencarnou, tenho certeza que está por aqui, rindo da gente, porque a gente brincava muito com isso. Eu falo assim, espiritamente falando, né? E ele gravou isso, eu vou colocar isso no curso, espiritamente falando. Então vamos aqui, espiritamente falando, se nós não nos atemos à nossa realidade, nós vamos continuar de novo com aquele jeitinho daquele santo. Nós temos que vivenciar a nossa realidade. Na resposta do item 822, lá no fundo, quando ele fala a respeito do casal, uma série de coisas assim, tem a seguinte resposta. O sexo só existe na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, uma vez a diferença entre eles a esse respeito. Item 200, eu fiz questão de colocar para ficar claro. No item 200 a 202, os espíritos falam assim, o sexo depende da constituição orgânica. E a constituição orgânica que o espírito animou no corpo de um homem pode animar de uma mulher. E que quando somos espíritos, preferimos encarar no corpo de homem ou de mulher, dependendo das provas que tivermos que sofrer. O que fica claro que não há essa polaridade sexual. Tá? Nós podemos tanto vir animando o espírito feminino como o espírito masculino. Existe eu procurei alguma coisa aqui na ciência, mas talvez o doutor Renato, alguém possa explicar melhor, porque não é a área, acabar falando bobagem. Mas vocês percebem o seguinte, para aqueles que acreditam que o sexo se resume a um ato físico, pelo menos, vamos tentar colocar um conceito aqui bastante interessante. O ato físico, ele na sua maior amplitude, a união de energias para a realização ou uma produção de obras. Tá certo? Então vamos tentar simplificar isso, porque senão eu vou me complicar. Mas o homem, né, vamos colocar um casal, né, no ato sexual. O que ele faz? Ele passa para a sua parceira as melhores vibrações que ele tem. Isso é uma situação normal, honesta, concreta. Concorda? Não é a melhor vibração que ele tem, é a melhor energia que ele tem. E a parceira também. Ela passa para o companheiro, para o parceiro, as suas melhores energias. Estão acompanhando? Mais ou menos isso ou não? Estou falando errado.
há uma troca das melhores energias. Então, quando a gente fala dessa forma, no plano espiritual, no plano espiritual, essa forma de troca de energia é diferente. E se nós nos atermos que o sexo é troca de energia, a troca de energia. Quando uma entidade espiritual se aproxima do médium e emite aquele raio de energia positiva, o que ele está fazendo? Passando a sua melhor energia para o médium. Troca de energia. Certa vez eu estava participando de um congresso da Federação e aqueles que... A Fátima não está aí, né? A Fátima estuda na Federação, ela pode confirmar isso. Mas aqueles que já foram na Federação Espírita de São Paulo, a FESP, como diz o Renato Preto, eu vou ter mais 5 meses no Brown, né, por causa disso, mas eu vou contar. Não é fofoca, é caso. E quando você chega lá, sempre domingo de manhã, que tem as palestras, na frente ficam aquelas, as beatas, né? Sabe aquelas senhorinhas de cabelo azul, com larga pérola, com matinho? Você está na frente. Fica tudo na frente, bonitinho. E aí, o palestrante, né, que estava fazendo o congresso lá, discutindo esse tema, ele estava falando desse tema. Aí ele pegou e falou assim, porque ele falando, eu faço sexo com essas minhas irmãs aqui quando eu chego. Ele falou, o que é? Não é troca de energia? Quando eu abraço uma pessoa querida, eu coloco o meu melhor para ele, para essa pessoa, e ela para mim também. É troca de energia. Nós temos na cabecinha que o sexo é apenas e tão somente um ato sexual. E não é. É troca de energia. Agora, quanto mais próximo do nível carnal, mais apegado à matéria o espírito é. E tem essa necessidade. Foi falado bastante aqui, me lembro quem foi, me perdoa, acho que foi a Rose que falou sobre o perispírito. O perispírito não é um modelo formador teológico, segundo Hernando Guimarães. E se eu quero formar um corpo masculino, eu não vou pensar no órgão reprodutor? Eu, espírito, vou moldar o meu perispírito, porque eu vou ter que reencarnar no sexo feminino, eu não vou criar um órgão reprodutor feminino? Ué. Se o modelo, se o molde é o perispírito tem. Se tem os órgãos, como é que é? No mundo espiritual é o perispírito que se comunica com a gente? Ou o espírito através do perispírito? Então são coisas que a gente tem que prestar atenção. Kardec, não como o entendeis. Não é a relação sexual. Mas essa relação sexual é feita de uma outra forma. Dessa troca de energia. Foi falado, e é bastante comentado isso, que a pessoa, quando amputa uma perna, por exemplo, ela tem a sensação que a perna está completa, certo? Perispiritualmente ela está completa. Se imaginar, o espírito não sabe nem que morreu ainda, como é que fica no plano espiritual? Incompleto? Está completo. A ideia que nós temos do plano espiritual, por isso que eu brinco muito com o dedinho, a ideia que nós temos do plano espiritual, qual o maior, o mais elevado do plano espiritual que nós temos ideia? Nosso lar. Nós não temos nada mais concreto além do nosso lar. Temos uma outra mensagem, né? Já Maria João de Deus, né? A mãe do Chico falou no outro planeta. Juan Sebastião Bach era jupiteriano, parece, um dos livros, Planeta Feliz, ele comenta a respeito da vida lá. Mas é só. A realidade espiritual que nós conhecemos é do nosso lar. Que aqui, ó, na crosta terrestre, é o que chama esse nosso companheiro, nosso amigo, de umbral superior. É a crosta terrestre. E aqueles que leram o livro, os livros de André Luiz, leram no nosso lar, assistiram o filme, como é que se apresentou a eles homem? Ué, eles dormem, precisam descansar.
Então, tudo. Sabe qual é o grande problema? Por isso que eu comentei, coloquei, que nós estamos tentando repetir os nossos erros passados. Porque foi falado para nós que o sexo é pecado. Isso é arraigado dentro de nós. Nós nascemos com o pecado original. Por quê? Por causa do sexo. O sexo é pecado. É coisa suja, porca. Por isso que nós temos essa ideia diferenciada. Espírito de jeito nenhum. Como que não? O que é o espírito? Um ser, vamos falar aqui da nossa realidade, vamos deixar outros planetas falar, mas é um ser humano que desencarnou, mais nada, trocou de roupa. E quanto mais arraigado ele tem, apegado à matéria, mais ele sente essas necessidades. Né? Se a gente tiver o conhecimento de um prostíbulo, por exemplo, do nível espiritual, o que nós vamos ver de espírito ali é brincadeira. Estou muito apegado à matéria ainda. Claro, quanto mais ele vai se elevando, mais isso vai deixando de lado. A troca de energia é feita de outra forma. Divaldo Pereira Franco, certa vez, lá em Santo André, ele comentou que no início, né, do seu mediunato, há um tempo atrás, bastante tempo atrás, desculpa a expressão, mas ele usou assim, ele recebeu muitas cantadas. Aí uma vez perguntaram para ele se ele era homossexual, porque ele não aceitava. Ele falou, não, as minhas energias sexuais, não, mas tem que descarregar essas energias. Claro, eu descarrego de outra forma. Eu consegui sublimar. Olha o nível do espírito que está de volta Pedro Franco. Eu consegui sublimar. Eu canalizo para outra coisa. O atendimento, o passe, enfim, canalizo para outra coisa. Chico Xavier é uma coisa. Conseguiu sublimar. Mas vamos lá. Qual a distância entre Divaldo e Chico e nós? Aí se a gente chegar e falar assim, não, mas o Divaldo, o Chico, né, que já desencarnou, vamos deixar o Divaldo mais um tempo para a gente, precisa ver. Mas o espírito que foi Chico Xavier não pensa em sexo, tá? Mas ele, olha a distância que ele tem da gente. Então nós temos que ter o pé no chão. Nós temos que ter um pé no chão. Então, ele fala assim, quer ver? Só para a gente poder entender um pouquinho, algumas considerações bastante interessantes. Os espíritos não geram, não são dotados dessa faculdade procriativa. A reprodução é exclusivamente do âmbito físico. O que nós podemos entender hoje é isso. A reprodução é de âmbito físico. Quando nós vemos aqui, na sequência, falando a respeito de parentesco e filiação, é isso que coloca. Papai e mamãe nos dão o corpo físico. O espírito vem de Deus. Né? Vamos usar essa expressão para ficar mais fácil. Então essa procriação é uma propriedade, exclusividade, vamos dizer assim, do corpo físico. Aí nós vamos entender o sexo de uma outra forma. Mas generalizado, nós temos que parar e pensar bastante. Como pode reencarnar tanto na polaridade masculina quanto na feminina, os espíritos possuem na vestimenta perispiritual órgãos genitais dos dois sexos em potencial. Queria deixar isso consigo. E fala também aqui. Sempre foi dito, né, que os espíritos têm sexo, o sexo é necessário apenas para a reprodução dos corpos. Visto que os espíritos não se reproduzem, o sexo não seria útil. Veja bem, uma coisa está complicada. O sexo não seria útil? Ou o ato sexual não seria útil? Veja como nós estamos. Hoje, senso comum, a gente ouve a garotada falar, né, muito aí, fazer amor. Na verdade, é uma relação sexual. Olha a deturpação do amor. Então, quando a gente fala dessa forma, pensa dessa forma, estamos deturpando a palavra sexo. Bom,
essas contradições, elas são provenientes do estado mais ou menos adiantado dos espíritos, né? No Céu e Inferno, ele coloca isso. Certas contradições são provenientes do estado mais ou menos adiantado dos espíritos que se comunicam. O erro não é dos espíritos, mas daqueles que os interrogam e não se dão o trabalho de aprofundar as questões. Allan Kardec, do Céu e Inferno. A gente pega a palavra e não vai buscar o espírito da palavra. Bom, só para ilustrar, o doutor já pode corrigir se eu estiver errado aqui. A ciência, através da embriologia, afirma que até a 8ª semana da vida intrauterina, a genitália do embrião corresponde a ambos os sexos, sendo denominada de gônada indiferenciada ou primordial. É isso mesmo. Portanto, a polaridade sexual do ser em desenvolvimento, do cadinho materno, somente pode ser identificada pelo exame ultrassonográfico gestacional a partir deste momento, né? A partir da 8ª semana de vida intrauterina. Aí vai mais. Examinando externamente a genitália embrionária, até aproximadamente o 3º mês de gestação, observa-se indeterminação do sexo, sendo impossível afirmar qual a polaridade sexual do ser em via de formação no claustro uterino. Continuar muito é parte científica, de biologia, eu não domino isso, então aqui só para se ter uma ideia. Então, quando você coloca dessa forma, você pensa também de outra forma. Você busca, repito, me perdoe a repetição, você busca o espírito da palavra para que você possa entender aquilo que está sendo dito. Só para terminar, quando você pega, você sabe disso, né? Nós sabemos disso, que o espírito, com um pouquinho de conhecimento que ele tem, estou falando do espírito já desencarnado, o espírito, quando ele tem um pouquinho de conhecimento, ele consegue mudar a sua forma física, ou pelo espiritual, concorda? Ele pode aparecer, inclusive, como um animal. Não que ele seja animal, mas ele pode se parecer como. É isso? Se ele pode mudar a parte espiritual do jeito que ele quiser, ele não pode criar um órgão, não reprodutor, mas um órgão sexual masculino ou feminino. Não é pecado. Tá? Bom, vamos mudar um pouquinho, isso aqui é assunto que a gente podia ter uma aula só desse jogo. Mas, quando ele fala de parentesco de filiação, vamos voltar para cá. O espírito não faz o corpo. Quem faz o corpo é o homem, o papai e a mamãe. E aí ele coloca o seguinte: se você reencarna numa mesma família sempre, nem sempre. Tem uma situação bastante interessante que também é para se pensar. Existe parentes, né, e existe familiares. É diferente. Tem muito parente que está na família e tem muita família que não está na família, consanguíneo. Há necessidade do determinado espírito, enfim, nesse grupo familiar, mesmo que não tenha nada a ver com ele. Pode vir tranquilamente. Não necessariamente são famílias. Vocês querem um exemplo mais, sem me colocarem na fogueira da Inquisição? O Evangelho, quando ele coloca Jesus na casa sola de Pedro, sua mãe e seus irmãos estão aí fora. Estão te chamando. Né? Como o Divaldo Franco fala, com a emoção que me é própria, do meu jeito. Sua mãe e seus irmãos estão aí te chamando. Vocês acham que esses irmãos de Jesus eram família dele? Eram parentes. Porque não entenderam a missão de Jesus, não estavam no mesmo nível evolutivo de Jesus. Sem me colocarem na fogueira, nem Maria. Nós olhamos todinha, todo o Evangelho, podemos pegar os Evangelhos sinóticos, podemos pegar os apócrifos, podemos estudar tudo. Não se vê Maria acompanhando Jesus. Ela só aparece na cruz e nesse momento em que ela vai tentar tirar Jesus da casa da sola de Pedro. Madalena foi muito mais presente do que a própria Maria.
um nível evolutivo desse espírito que foi Maria, que estava Maria. Na minha forma de entender, pelo amor de Deus, a Inquisição não. Não era família, era parente. Então, quando nós temos dentro do nosso lar, né, algum que parente meio complicado, um familiar complicado, não para de pensar nisso. Os familiares se buscam por afinidade. Agora, se determinado espírito está dentro do meu lar, com dificuldades, eu tenho esse compromisso para com ele. Mas não quer dizer que seja família. Pode ser apenas parente. Cunhado, por exemplo. Né? Bom, pode ser parente só. Né? É verdade. Sogra, como aqui toda mulher que eu vou falar. Vamos então, quando você pega um outro item bastante interessante que ele fala, semelhanças físicas, semelhanças morais. Uma das perguntas, quer ver? Tenta aqui mesmo, vamos pegar aqui. Os pais transmitem aos filhos uma porção de sua alma ou nada faz do que lhe dar a vida animal? Que uma nova alma vem juntar depois a vida moral. Resposta: somente a vida animal. A alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes. E vice-versa. Tá? Aí quando ele fala assim, os pais transmitem aos filhos quase sempre semelhança física. Transmite também semelhança moral? O que vocês acham? Sem ler o livro, deixa eu ler aqui. Não. Se trata de alma ou espíritos, né, diferentes. Aí o espírito complementa assim, o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre pais e filhos? Espíritos simpáticos atraídos pela afinidade de suas inclinações. Aí tem uma raça outra interessante. O espírito dos pais exerce influência sobre o filho após o nascimento? Exerce muito. Como já dissemos, os espíritos falando. Os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver os filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se falhar, será culpado. Aí essa outra aqui, 19. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, porque as boas qualidades dos pais não atraem sempre por simpatia, semelhante atrai semelhante. Por que não atrai bons espíritos? A resposta: um mau espírito pode pedir bons pais na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor e muitas vezes Deus o atende. A semelhança física é consanguinidade. A semelhança moral é afinidade. Quando o outro item bastante interessante, ele fala das ideias inatas. Para a gente poder discutir isso, eu achei bastante interessante como subsídio o texto do Roque Jacinto no livro Reencarnação. Porque ideia, ela significa conhecimento, memória, né? Também, por extensão do Luiz Roque Jacinto, criação, invenção, projeto, plano. É a maneira particular de ver as coisas. Corresponde a uma opinião, um conceito, um juízo. Isso é ideia. Inata é aquela que já nasce com o homem. Então, ideia inata, como já se coloca aqui, significa, de um modo geral, uma maneira particular de ver as coisas, de formular uma opinião, um conceito, mas que já tenha nascido com o próprio homem, independente de educação e de instrução. O conhecimento, grande parte do conhecimento, são experiências que nós temos, né? Nós temos experiência com os pais, com os amigos, na escola, enfim, uma série de experiências nós temos ao longo da vida. Isso é experiência, instrução. Para aquilo que eu sou, essa é aquilo que chama de ideias inatas que Kardec coloca no Livro dos Espíritos, né? Ele, segundo a pergunta 218, ele fala assim: o espírito encarnado resta de uma vaga lembrança das percepções e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores. É isso que chama, pergunta 218, ideias inatas. Então, o espírito, ele sobrevive.
ele pré-existe. Hoje, aqui, nós que estamos encarnados, os desencarnados não, mas nós que estamos encarnados aqui, nós somos o melhor que nós pudemos fazer, trazer, com a bagagem que nós temos ao longo de diversas encarnações. Deu isso aqui. Nossa, pode fazer o quê? Não tem outro jeito. Deu isso aqui. Aquilo que eu trago comigo são as chamadas ideias inatas. Aquilo que eu aprendo no convívio vai formar ideias inatas na próxima encarnação. Eu vou levar comigo esse aprendizado que eu tenho. Que eu estou trazendo o aprendizado lá. E quando as pessoas, de repente, se discute essa diferença entre espíritos, né, o sinal de evolução, vamos pegar uma sala de aula, tem muito professor aqui, né? Pegar uma sala de aula. Se você tem aí 30 alunos na sala, vamos colocar 30 alunos na sala, só para a gente poder colocar um número redondo. Você dá aula igual para todos eles. Por que que nem todos aprendem da mesma forma? Por que que uns estão à frente e outros estão atrás daquilo que você está passando? Você está passando igual para todo mundo? Não estão todos juntos? Com a mesma idade física nessa encarnação? Eu vou buscar aquilo que eu tenho conhecimento. E isto prova também a reencarnação. Agora está na moda aí, né? O YouTube joga bastante isso aí. Quantas crianças, gênios, a música, uma série de coisas. Aonde ele aprendeu isso? Em outra encarnação. Prova-se a reencarnação. E o que é esse aprendizado? São as ideias inatas que está trazendo de outra reencarnação. Também na pergunta 218 ele fala assim: nem sempre há uma grande conexão entre as duas existências sucessivas, porque as posições são quase sempre muito diferentes. Aí ele explica, eu vou tentar colocar para vocês. Numa encarnação, o cidadão, o espírito, ele é fazendeiro. Tá? Numa outra encarnação, então ele adquiriu um conhecimento como fazendeiro. Tá? Numa outra encarnação, ele pode vir como um operário de uma fábrica têxtil. Aquilo que ele aprendeu como fazendeiro, talvez não seja usado lá. Por isso que ele fala aqui, na 218. Nem sempre há uma conexão entre as duas encarnações no tocante a ideias. Mas fica guardado. Fica registrado. Quando for necessário, coloca-se para frente. Me perdoe aqueles que não concordam com isso, mas eu sou amante de animais, né? A gente procura estudar um pouquinho. Né? Existe um livro que não é espírita, As 4 Vidas de um Cachorro, guardando as devidas proporções, só para a gente ter uma ideia. Ele conta, o rapaz escreve muito bem, fugiu o nome dele, mas ele escreve muito bem, e ele coloca como se o cachorro estivesse falando. Né? Então eu nasci assim, eu sou assado, de repente ele muda, enfim. Numa encarnação, na primeira que ele conta, vira-lata, né? De repente eles foram recolhidos por meio físico, eles foram recolhidos num terreno grande, e a mãe não quis ficar. Ela pulou, abriu o portão e fugiu. Ele não quis fugir. Tá? Numa outra encarnação, o seu dono ensinou ele a nadar, a mergulhar. Numa outra, ele usou isso que ele aprendeu para salvar o seu dono. Ideias inatas, inclusive, no animal. Embora a gente fale, né, que o animal é irracional, o homem é racional. Mas, na verdade, tem hora que é o inverso. Né? Bem inverso. Bem, falando aí dessas ideias inatas, a alma possui, né, todas as ideias adquiridas, porém, em razão da perturbação que acompanha essa mudança, as ideias ficam momentaneamente em estado latente.
e vão se esclarecendo gradualmente, mas pode se manifestar de uma forma proporcional ao desenvolvimento. Né? E aqui nós temos aqui, no livro Que é o Espiritismo, de Kardec, capítulo 3º, item 117, o capítulo é O Homem durante a Vida Terrestre. Procure que vocês vão ver lá. Os gênios, eles se revelam às classes sociais desprovidas de cultura intelectual. Como que nasceu? Seria da perseverança? Em todos os sentidos? Uma classe social desprovida de cultura, de repente, nasce um gênio. Isso prova que as ideias inatas são independentes do meio onde o homem, né, o ser humano, ele é educado. Bom, também aqui, pode procurar esse mesmo item, no item 117, a coisa anterior, item 119, nessa nossa questão aqui, o item 119 do que é o Espiritismo. Bem, gente, teria muita coisa para poder conversar. Ficou um monte de folha para cá, mas o tema é bastante complexo, está aberto a discussões, está aberto a novas contribuições. O que eu pude dizer para vocês hoje é isso. Eu espero que possa ter colaborado para o debate, para a discussão, para que a nossa linha de pensamento seja mais ampliada um pouco. Muito obrigado, gente. Vamos fazer prece para a gente poder encerrar.